Olá, muito bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2020 e muito obrigado a todos que acompanham a live das 10h30 da ASIC. Eu sou Jean Paterno, jornalista da ASIC e vou acompanhar vocês nos próximos 50, 55 minutos. E o tema de hoje é a contabilidade na pandemia e o nosso convidado é o Cláudio Luiz Bruneto, que é contador, sócio fundador da Bruneto Consultoria, Auditoria e Contabilidade, especialista em auditoria, gerência financeira, direito, planejamento tributário, ex-professor e também diretor financeiro da Cassiopar. Ele é também conselheiro fiscal da FACIAP e Sincovel e é membro do Conselho Deliberativo da ASIC. Muito bom dia, Bruneto. Bom dia, Jean, bom dia aos nossos colegas empresários, que estão aí vivendo uma situação bastante delicada, Não são só os empresários que estão vivendo a situação delicada, mas todas as pessoas. Mas especificamente hoje nós vamos tratar daquilo que se relaciona à classe contábil com os empresários, com os associados da SIC e assim por diante, Então, o agradecimento todo especial por essa oportunidade, de a gente poder estar transmitindo algumas informações, trocando algumas ideias aqui em relação ao papel dos contabilistas, das empresas de contabilidade para com os seus clientes nesse momento difícil. Muito bem. Agradecer a todos que nos acompanham e reforçar que todo mundo que participa pode fazer perguntas aqui, endereçá-las ao Bruneto, que ele vai responder. Cláudio, como é que os escritórios de contabilidade têm agido nesse momento e que tipo de ajuda eles têm oferecido às empresas que são as suas clientes? Sim. Num primeiro momento, nós tivemos assim uma quantidade muito grande de legislações que vieram para tentar minimizar a situação, Então, a interpretação disso, a orientação correta para os clientes, ela tem um papel assim fundamental dentro do nosso trabalho, E como todo dia saía alguma informação, nós tínhamos que estar muito antenados, de dia, de noite. Dentro do escritório nós criamos um grupo de pessoas que pudessem estar analisando as alterações que iam acontecendo, e todo final de tarde, às 5 horas da tarde, nós nos reuníamos por teleconferência, E era uma coisa que a gente também não estava acostumado com isso, para trocar ideias, interpretar melhor a legislação, aquilo que um entendia, aquilo que o outro entendia, para que então a gente pudesse estar passando essas orientações de forma mais organizada, planejada e correta para os nossos clientes, Então, essa orientação, a tomada das decisões foi muito importante, foi um trabalho bastante importante que aconteceu dentro dos escritórios, Não foi só conosco, foi todos os escritórios. Os contadores sofreram bastante, trabalharam muito nesse período, Porque as coisas aconteciam de dia, durante o dia, à noite, a qualquer momento, de madrugada e assim vai, Também na questão da manutenção das atividades, Quais atividades podiam ser mantidas naquele primeiro momento. Muitas foram fechadas, muitas ainda estão fechadas, muitas atividades foram flexibilizadas e aos pouquinhos vão sendo todas flexibilizadas, Mas tem algumas que infelizmente ainda não vão poder, Tipo os bares, as casas noturnas, onde tem muita aglomeração de pessoas, os shows, os eventos, formaturas, casamentos. Então veja, por trás de tudo isso, não tem só um aluno que está se formando e que sonhou com aquela festa de formatura, mas tem também uma empresa que organizou todo aquele evento, que foi paga ao longo do tempo para organizar aquele evento e que momentaneamente ela está com as suas atividades praticamente paralisadas, Também na questão de elaboração de fluxo de caixa. Veja, muitas empresas ficaram paradas sem ter um faturamento. Então, como fazer com as contas que vão vencendo para frente? Com os funcionários, como pagar os funcionários? Mas os tributos foram protelados. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso.
ele alivia momentaneamente, mas não resolve o problema, né? Então, todas essas coisas precisam ser planejadas. A questão também da juntada de documentos para busca de financiamentos. Então, o governo tem e contribuiu bastante aí na questão da redução das taxas de juros, mas nós temos percebido assim que nem sempre essa redução tem chegado até as empresas, né? As instituições financeiras elas têm sido bastante rigorosas na concessão de financiamentos, até porque eles também estão num período de bastante risco, eles não sabem se as empresas vão conseguir pagar, como vão conseguir pagar, né? Então, a gente tem tentado ajudar nisso, né? Se aproximando da empresa, entendendo qual é o planejamento dela para o futuro e até mesmo conversando com as instituições financeiras, tentando passar uma confiança, uma credibilidade de que aquele negócio tem a possibilidade de se manter. Tá? Então, nós temos feito isso também. Além do planejamento financeiro, também na questão tributária. Então, veja, nós estamos 2 meses, 3 meses sem faturamento, tendo custo. Será que uma opção pelo lucro presumido, que independe de custo, seria uma boa opção para a empresa? Será que ainda não há tempo para que seja feita uma mudança no regime de tributação dessa empresa para um lucro real, né, para um simples, em virtude de redução de faturamento, né? A empresa do simples, será que não seria melhor ela estar optando pelo lucro real? Então, todas essas questões, o escritório de contabilidade ele tem procurado e tem buscado trazer essas informações, clarear isso para que o empresário tome as decisões adequadamente. Então, mais ou menos isso seria o resumo aí daquilo que a gente tem feito como empresa, como escritório de contabilidade, como profissional. Muito bem, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos que nos acompanham, muito obrigado pela audiência. O tema de hoje é a contabilidade na pandemia e o convidado é o Cláudio Luiz Bruneto, que é contador, sócio fundador da Bruneto Consultoria, Auditoria e Contabilidade. Ele é especialista em auditoria, gerência financeira, vai embora, o currículo do Cláudio é extenso, e ele é membro do Conselho Deliberativo da SIC. Lembrando que todos que nos acompanham podem tirar e esclarecer qualquer dúvida aqui com o Bruneto nessa área da contabilidade, que ele está à disposição pelos próximos 45, 50 minutos, tá bom? Cláudio, quais têm sido as principais dúvidas que os empresários têm manifestado nesse momento e quais são as orientações que vocês, enquanto especialistas da área, têm passado? Bem, naquele primeiro momento a preocupação maior das empresas era em relação ao que fazer com os funcionários, com seus colaboradores. Estou com as atividades paralisadas, eu estou tendo o custo, o que eu poderia fazer para tentar resolver? O próprio governo ele veio flexibilizando a legislação trabalhista na questão da permissão do trabalho mais intensivo, home office, na concessão das férias, dúvidas em relação a isso, né? Conceder férias, mas o indivíduo tirou férias faz pouco tempo, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Então você tem uma possibilidade de antecipar as férias futuras, né? A concessão das férias coletivas, dependendo do tipo de empresa, também poderia ser feito. Quem paga as férias, por quanto tempo eu posso conceder essas férias, né? Então, nosso departamento pessoal, falando pelo nosso escritório, ele trabalhou muito nesse período, tá? Foi o pessoal que a gente não conseguiu deixar em casa, nós tivemos que manter eles lá no escritório para que eles também, a cada momento, fossem trocando ideias e fossem atendendo o nosso cliente da melhor forma possível. A questão também, no segundo momento, que se tratou também da redução da carga tributária, em que o governo implementou algumas medidas, até ajudando a pagar essa redução, né? Também a questão dos financiamentos dos salários, onde veio a possibilidade de financiar aí o mês de março e o mês de abril, salários de até 2 salários mínimos, né? Salários de pessoas que ganham até 2 salários mínimos e para quem ganha mais, o valor de até 2 salários mínimos também podendo ser financiado. Isso aqui ainda está um pouco truculento, um pouco burocrático ainda essa questão,
mas ela aos pouquinhos tem acontecido porque 85% dos recursos eles acabam vindo do BNDES, né? Então o risco da instituição financeira é de apenas 15%, né? Mas mesmo assim eles têm sido criteriosos na concessão. É uma forma de você protelar por um prazo bem significativo, 36 meses, com 6 meses de carência, então você teria os outros 30 meses para fazer o pagamento, com juros de 3,75% ao mês. Não querendo se aproveitar da situação, mas as pequenas empresas, as microempresas, empresas de pequeno porte, elas nunca tiveram esse tipo de benefício de poder buscar recursos financeiros a 3,75%. Então, mesmo para aqueles que num primeiro momento talvez não precisassem do recurso, aqui está tendo uma oportunidade de ter um recurso financeiro que pode ajudar a alavancar o seu negócio logo ali à frente, tá? Então a recomendação é que todos vão buscar, tentem buscar, os recursos eles são limitados e quem sair na frente pode ter esse recurso primeiro. Também com relação à questão tributária, porque nós tínhamos lá o tributo do mês de fevereiro para pagar no mês de março e houve a protelação do prazo, né, por um período de 6 meses, de 60 dias, mas e daqui a 60 dias, como é que nós vamos fazer para pagar? Então a gente vai tratar disso daqui a pouco também, que existem possibilidades e devem sair algumas medidas bem significativas por parte do governo para resolver isso. Também a questão das obrigações acessórias, né, principalmente em relação aos escritórios de contabilidade, as próprias empresas que têm a contabilidade interna, né, que teriam prazos para ser entregue. Aí o pessoal trabalhando em casa, o pessoal tendo dificuldade para mandar documentos para as empresas. Veja, declaração de imposto de renda da pessoa física vencendo no final do mês de abril, sem você poder sair de casa para mandar seus documentos e conversar com o profissional que vai fazer a tua declaração de imposto de renda. Então fica difícil de você realmente cumprir aqueles prazos que estavam estabelecidos na legislação. Então o governo, a Receita Federal, ela deu uma flexibilizada nisso e deu um pouco mais de prazo para que essas obrigações acessórias fossem então cumpridas. Basicamente, Jean, essas são as principais dúvidas aí em relação das empresas com relação aos escritórios, né? Muito bem, mais uma vez agradecer a quem acompanha a live das 10h30 da SIC. O nosso convidado de hoje é o Cláudio Luiz Bruneto, que é contador e especialista em gerência financeira e que esclarece para a gente aqui assuntos relacionados à contabilidade na pandemia. Cláudio, quanto às medidas e decretos, né, anunciados pelo governo, tanto federal quanto estadual, realmente são suficientes? E tem muita gente criticando, né, Cláudio, e o Brasil, inclusive, vira uma referência mundial, né, como boa prática na área de extensão de ajuda às empresas em dificuldades nesse momento. O que você tem a dizer a esse respeito? Sim, como eu disse antes, né, nesse primeiro momento, né, diferir os tributos, ele ajuda, quer dizer, diferir, jogar para frente, um pouquinho para frente, né? Nos dá fôlego nesse momento que não estamos tendo faturamento. Só que daqui 60 dias, né, a gente começa a voltar a ter o faturamento devagarinho e tal, repensando todos os custos, pensando nos custos normais de uma empresa, nós ainda vamos ter esses tributos que foram postergados. Então, ele ajuda momentaneamente, mas ele não resolve o problema, tá? Ele só alivia. Então, nesse sentido, o governo federal, o governo estadual, o município, eles precisam pensar numa forma de protelar isso com um pouco mais de prazo, com um pouco mais de subsídio, né, para que ajude realmente a empresa a pagar aquela conta que ela não teve condições em função de ter ficado parada por um determinado período, só tendo custos, não tendo lucro, não tendo resultado, não tendo faturamento. Também foram concedidas algumas isenções tributárias temporárias, principalmente para os itens de combate à Covid, né? Então, a redução do IPI nas importações de produtos como máscaras, como álcool gel, como equipamentos, né, para ajudar a enfrentar essa pandemia. Também na questão do zeramento da alíquota de IOF, ela não representa muito, mas ela é um custo que a empresa teria
na contratação de um financiamento. Então, se ajudou também nisso. Na questão do PIS e COFINS também houve uma protelação e sempre se buscou ajudar principalmente os pequenos negócios, as pequenas empresas, tá? Então, logo ali na frente, nós vamos ter que ver novamente como fazer com essa dívida tributária, por exemplo, que ficou ali atrás para pagar daqui 60 dias, daqui 90 dias. Nós vamos precisar de prazo, nós vamos precisar de um longo prazo para pagar isso, porque nós vamos estar começando as atividades de forma bem básica, de forma simples, tá? E nós vamos demorar 6 meses, 1 ano para retomar as atividades de forma normal. Então, essa conta aí, ela não tem como ser paga de forma imediata. Muito bem. A contabilidade na pandemia é o tema da nossa live das 10h30 da SIC de hoje. E o nosso convidado é o Cláudio Luiz Bruneto, que é contador e especialista em gerente financeira. Eu quero aproveitar a audiência aqui e já agradecer a todos que nos acompanham. Mais uma vez, reforçar que quem tiver dúvida, né, ou tiver uma pergunta que acha que é importante para somar nesse contexto, por favor, escreva aqui, que eu vou repassá-la e o Cláudio responde, tá bom? Eu quero fazer um convite a todos para a nossa live de amanhã, quarta-feira, às 10h30 também, com a Sabrina Traude Martins, que ela vai falar de um tema muito importante e oportuno para o momento, que é como ser criativo em época de crise. Muito bem, Cláudio, você falou especificamente em prazo, né, que as empresas vão precisar de mais tempo para pagar as suas dívidas e os financiamentos, todos os aportes que elas estão buscando nesse período de dificuldades. Mas quanto a uma medida prática do governo, o que você sente que ainda falta para ser oferecido para que se mantenham, né, as empresas e os empregos? Bom, como eu disse, a protelação de prazo só posterga o problema, né? Ela não resolve. Então, eu entendo que algumas medidas mais significativas elas deverão ser tomadas, tá? É lógico que você falar em renúncia fiscal num primeiro momento, que é abrir mão de cobrar tributos de uma determinada categoria, de um determinado patamar de empresas, talvez com faturamento um pouco menor, ele seja, ou a redução até da carga tributária desse tipo de empresa que está passando por dificuldade, principalmente as empresas do comércio, as empresas da indústria, elas estão tendo muita dificuldade. Elas têm muitos custos agregados, aluguéis caríssimos. Empresas do shopping hoje praticamente estão paradas. Então, como que essas empresas vão retomar se elas continuam tendo custo com os aluguéis, se elas continuam tendo custo com a folha de pagamento, os tributos sobre a folha de pagamento, e assim vai. Elas não vão poder manter essas pessoas, os colaboradores, permanentemente em casa, né? Empresa do comércio não tem como, né? Ela pode mudar a sua forma de trabalhar, usando mais a venda digital, né? Mas ela vai ter que ter gente lá dentro da sua loja para fazer o atendimento. E essas pessoas ganham comissões, essas pessoas têm um salário fixo e assim por diante. Então, uma renúncia fiscal para um determinado patamar de empresas é uma medida que o governo, lógico, vai ter que explicar de onde ele vai tirar esse recurso para conceder. Mas nós estamos num período também que as explicações elas estão sendo assim mais tranquilas. Por quê? Porque estamos em período de pandemia, né? É crise, né? Então existe essa possibilidade. Eu coloquei até um exemplo aqui, ó, para empresas comerciais ou industriais que faturam anualmente até R$500 mil, por um período de 6 meses, com o compromisso de manterem a totalidade dos empregos pelo período de 1 ano, seria uma forma de você talvez trocar o emprego por receber tributos e manter os empregos, manter as empresas tentando sobreviver para daí ali na frente elas realmente voltarem ao seu faturamento e voltar a pagar os tributos, né? Então o governo vai ter que apostar nisso também. Também a questão de um parcelamento especial de longo prazo, né? Como eu disse antes, com taxas subsidiadas, de modo que a parcela não comprometa de forma significativa o caixa das empresas. Tá? Então, nós já tivemos aí no passado muitos parcelamentos e em algumas situações não se concedia o parcelamento para as pequenas e para as microempresas, se concediam para as empresas de porte maior.
Então hoje quem está sofrendo muito são as pequenas. Então nesse sentido elas precisam também ter esse parcelamento diferenciado e concedido de forma aí bastante rápida, porque nós já estamos chegando perto do período limite que foi diferido a data de pagamento dos tributos. Então o governo precisa agir rápido. Uma outra questão é a agilização da concessão de crédito com menos burocracia. Eu sei que o governo já colocou lá a garantia de 85% dos recursos vindo do BNDES, mas mesmo assim as empresas estão tendo muita dificuldade. Tá? As cooperativas de crédito têm falado que elas têm contribuído, têm ajudado, elas conhecem um pouco mais as empresas locais, né? Elas estão aqui, elas estão mais próximas e elas têm condições de ajudar bastante nessa questão. Uma outra situação também é a fomentação por parte dos governos, aqui eu digo federal, estadual, municipal, tá? Na fomentação dos fundos garantidores, tá? As sociedades garantidoras de crédito, se elas tivessem mais fundos garantidores, elas com certeza concederiam mais cartas de garantia para as empresas que estão tendo dificuldade, e aí automaticamente elas repassam essa carta de garantia para as instituições financeiras e conseguem os créditos. Então, os governos precisam analisar melhor essa questão, tá? Todo mundo vai perder com isso? Não, não vai perder. Quem melhor paga as contas aí normalmente são as empresas de porte menor, né? De uma forma assim não muito questionável e tal, até porque são tantos pelo simples e o faturamento é a base da tributação, né? Então ela não tem muito que questionar se um tributo é devido ou não é devido, né? Então ela vai mais para frente ter o seu faturamento e vai conseguir pagar essa conta. Então essa fomentação das garantidoras de crédito, de uma garantia oeste aqui da nossa região, ela é muito importante e isso seria uma medida bem significativa que os municípios, que o Estado, que o próprio governo federal poderia fazer para ajudar na concessão das garantias para que as empresas consigam os seus financiamentos. Muito bem. Quem está com a gente aqui é o Cláudio Luiz Bruneto, que é contador, especialista em gerente financeira e que fala para a gente sobre o tema a contabilidade na pandemia. Cláudio, mesmo diante de um pacote governamental de ajuda que aparentemente é tão amplo, por que um número tão grande de empresas tem decidido pelo fechamento? Bom, a gente atuando na área há mais de 20 anos, como escritório de contabilidade, nós temos muitas empresas de porte menor no escritório, que a gente percebe assim, é uma falta de cultura da boa prática financeira, tá? Você está ganhando dinheiro num determinado momento, você está tendo lucro nas suas atividades, reserva uma parte disso para as eventualidades. Muitos não fazem isso, tá? Então esse planejamento de pensar a longo prazo, tendo capital de giro para isso, muitas empresas elas não tomam esse tipo de medida. Isso é um grande problema. E é uma coisa que eles precisam repensar o seu negócio, eles precisam pensar capital de giro no seu negócio. Muitos se utilizam do desconto de duplicatas, né? E antecipação de vendas de cartão de crédito. As taxas são muito caras. Se você tivesse capital de giro, você evitaria de entrar nisso, né? Elas já entravam antes, imagino agora quanto elas não estão pagando para poder ter uma antecipação dos recursos para saldar as suas dívidas. Então, como não estão tendo venda nesse momento, como é que vai antecipar cartão? Como é que vai trocar duplicatas? Você não tem condições de fazer isso. Então, a busca do empréstimo para capital de giro nesse momento tem sido um grande problema, tá? E automaticamente empresas vão sucumbir porque elas não vão conseguir crédito. A questão também da tributação elevada, principalmente nesse momento, ela poderia ser, de certa forma, revista para as empresas de menor porte. Não vamos falar só para empresas de menor porte, mas também para as grandes. Elas também precisam ter fôlego para produzir, para gerar empregos e automaticamente, num segundo momento, elas geraram uma tributação. Nós estamos falando aqui que as empresas não têm fundos, que as empresas não têm capital de giro, mas o nosso governo também não tem capital de giro para bancar eventualidades. Está tendo que emitir moeda, está tendo que buscar recursos no mercado
e assim vai, né? Então é uma cultura brasileira não muito boa nesse sentido. Embora o governo tenha anunciado aí uma redução significativa nas taxas de juros, a gente tem percebido que ela não tem acontecido aqui na base, né? As taxas de juros ainda continuam muito elevadas, sem falar na questão de garantias que estão sendo exigidas. Então, isso tudo tem contribuído para que os negócios tenham efetivamente sucumbido, ou vão sucumbir, ou vão ter muitas dificuldades de sobrevivência. Muito bem, mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham, muito obrigado. E reforçar também que, em caso de dúvidas, por favor enviem as suas perguntas, que nós temos tempo e o Bruneto vai respondê-las. O tema da live das 10h30 da SIC de hoje é a contabilidade na pandemia. E o nosso convidado é o Cláudio Luiz Bruneto, que é contador, especialista em gerência financeira. Cláudio, a previsão aqui no Brasil, e isso já está se confirmando, é de que 1 milhão de empresas fechem as portas. E no mundo, muitos órgãos que acompanham esse movimento da economia falam num número que eu considero astronômico e absurdo, que é de aproximadamente 436 milhões de empresas no mundo que devem fechar as portas, né, em função dos efeitos da pandemia. Você consegue imaginar qual pode ser o impacto disso na economia mundial, Cláudio, se de fato esse número se confirmar? É um impacto muito significativo, muito grande, né? Aqui, isso a nível de mundo, né? A gente leva mais em consideração aquilo que vem acontecendo no Brasil, né? Cidades de porte maior, né? Onde sobrevivem de turismo, onde sobrevivem de comércio e assim por diante. Eles vão ter muita dificuldade mesmo, sabe? Vão ter muita dificuldade. Muitas empresas realmente não vão conseguir sobreviver. Por outro lado, nós temos situações, por exemplo, Paraná, região sul, oeste do Paraná. Nós tivemos agora há pouco numa reunião da Cassiopar, onde a pessoa que estava fazendo a palestra, o Elias Idec, que é o diretor executivo da Freimesa, ele já coloca uma expectativa um pouco diferente aqui para a nossa região. Já se fala que em 60 dias nós já começamos a quase rodar com as próprias pernas. E que até o final do ano nós estaremos andando praticamente de forma normal. E que em setembro praticamente não vai mais se falar em pandemia aqui na nossa região. Não vai mais se falar em coronavírus aqui na nossa região. Lógico que nós vamos ter que continuar tomando as medidas necessárias, a cautela, as medidas de segurança, se cuidar, usar a máscara, o álcool e assim por diante. Tá? Então, nós aqui na nossa região, a gente não vai ver muito problema. Tá? Temos problema, tem empresas fechando? Tem sim. Você passa no centro da cidade aqui de Cascavel, você enxerga vários pontos já por aí com as portas fechadas, com uma placa de aluga-se, né? Também tem a questão da mudança da forma das empresas atuarem, né? Mesmo empresas pequenas, eu tenho acompanhado algumas empresas aqui do shopping, que elas têm atuado muito na venda digital, né? Usando muito Instagram, usando Facebook, usando as plataformas de venda, né? Até de grandes empresas, tipo uma Magazine Luiza, tipo Shoptime e assim por diante, usando essas plataformas para fazer as suas vendas, e vendas que antes ele não fazia. Ele fazia somente no comércio local, agora ele está conseguindo fazer a nível de Brasil, né? Então isso é muito importante. Muitas empresas terão que se reinventar, né? Aquelas empresas que tinham pontos comerciais grandes no centro da cidade, né? Tendo que expor os seus produtos para vender para o consumidor que passa ali na frente, muitos desses consumidores eles vão passar também a fazer compras digitais, e esses pontos que hoje você tem que ter para mostrar o produto, estoque que você precisa ter para poder entregar o produto rapidamente, o consumidor está entendendo que ele pode receber o produto daqui uma semana, não tem problema nenhum. Vai resolver o problema dele também. Então você não precisa já ter um estoque tão gigantesco
né, para poder suprir as suas vendas. Você pode ter um estoque menor automaticamente. Isso é uma forma de se reinventar, é uma forma de você reduzir o custo de bancar estoques, né, de ter uma quantidade grande de colaboradores, né? Muitos colaboradores também vão migrar para essa área digital. Os escritórios de contabilidade, a gente vai passar logo adiante, também vai acabar acontecendo isso. Nós estamos tendo que nos reinventar, né? São novas formas de trabalho. Muitas pessoas vão trabalhar de casa. A construção civil, ao invés de pensar num apartamento com 2 quartos e 3 banheiros e lavabo e coisa assim, ele vai ter que diminuir alguns espaços para poder criar um escritório em casa. Muitas pessoas vão começar a trabalhar em casa e elas precisam de um local com privacidade para que ela consiga desempenhar o seu trabalho, né? Empresas de tecnologia, muitas delas trabalhando em casa, né? As pessoas em casa. Então, eu conheço amigos aí que alugaram prédios para colocar as suas empresas de tecnologia, porque ela estava crescendo no mercado, aumentando a quantidade de funcionários, e nesse momento ela está com todos os seus funcionários em casa. Nós estamos falando de 70 funcionários trabalhando em casa. O que essa empresa vai precisar ter daqui para frente? Talvez um escritório para fazer reuniões, para trabalhar assim uma quantidade de pessoas, para fazer o controle, para fazer as atividades administrativas, financeiras, mas o pessoal da operação vai poder ficar em casa, não vai precisar trabalhar, né? Redução de custo com pessoal também nisso, porque essas pessoas elas poderão prestar serviços não apenas para a minha empresa, mas para outras empresas, né? Elas vão poder ganhar mais, vão ter que abrir uma empresa, né? Vão ter um custo para isso também, mas automaticamente elas terão um negócio na sua casa, é um novo negócio que vai abrir. Então vai fechar uma, mas vão abrir outros negócios. E isso é a nível de mundo, isso não é só aqui no Brasil e na nossa região. Essa é a live das 10h30 da SIC. Eu sou o Jean Paterno, jornalista da entidade. E, por favor, quem tiver dúvidas aqui, escreva aqui embaixo que eu repasso para o Bruneto. Ainda temos tempo e ele pode responder. Eu quero convidar todos para a nossa live desta quarta-feira com a Sabrina Traude Martins, que vai falar sobre como ser criativo em época de crise. Então, Cláudio, eu também acompanhei a fala do Elias Idec, que é diretor da Frimeza, e a gente tem contato com muitas pessoas aqui na região que são líderes, né, do agronegócio. E os IDEC, essas pessoas dizem que, mais uma vez, é o agronegócio que vai fazer com que a economia do Brasil se recupere. E o consenso entre essas pessoas, em função da exportação de proteínas, em função de como está, né, a venda de grãos, é de que o oeste do Paraná, que nessa questão de prosperidade, acaba sendo em alguns momentos uma ilha no Brasil, vai ter PIB positivo em 2020. Mas enfim, a realidade do Brasil vai ser muito diferente dessa. Existem até alguns números aqui que dizem que a redução do PIB brasileiro em 2020 deve chegar a 3,76%, e que no ano que vem, então, o processo de recuperação começa com uma estimativa de crescimento do PIB de 3,20%. Cláudio, você acredita nessas estatísticas? A nível de Brasil é um pouco difícil você dizer isso, mas essas informações que o Elias repassou para nós hoje pela manhã, elas são informações do Banco Central, né? Foi ele que divulgou isso, divulgou várias outras informações aí também, com relação à taxa Selic, que deve haver uma retração ainda nesse ano, devendo chegar a 2,75, falou do câmbio, que deve chegar aos R$5 ainda esse ano, mas que para o ano que vem deve se estabilizar em torno de 4,75. Falou do IPCA nesse ano a 1,97, falou para o ano que vem a 3,30, né? E o PIB de 3,76 negativo, 620 bilhões de déficit público, né? No ano de 2020, 620 bilhões. Nós estávamos falando de uma reforma da Previdência que ia gerar 1 trilhão de redução de gastos num período de 10 anos, veja. E para esse ano nós tínhamos uma perspectiva de um déficit de 130, 140 bilhões, né?
de déficit público, e agora nós estamos falando de 620 bilhões de déficit público. Então, 3,76. O país, ele estava, ao meu ver, ele estava passando a ter mais credibilidade nos últimos tempos. Os comerciantes nunca venderam tanto quanto nos últimos tempos, né, quanto venderam nos últimos meses, aí, principalmente no mês de dezembro, período de festas. Foram vendas assim bem significativas, vendas muito boas, né? Então, veja, quando se fala em PIB a nível de Brasil, nós estamos falando de agronegócio que deve se manter, deve melhorar o agronegócio, né? A nossa região ela é privilegiada em função disso. Esperamos que o clima também contribua, né? Porque os preços, o dólar, ele tem contribuído, né? A política cambial brasileira é uma política livre, então essa oscilação do dólar, principalmente para as empresas que exportam, ela tem sido extremamente positiva, e na nossa região tem muitas empresas que exportam, né? Empresas do agronegócio, praticamente todas elas exportam, e elas estão tendo esse reflexo do aumento do dólar. É lógico que não trazendo uma quantidade maior de dólar, porque o preço em dólar diminuiu, mas o câmbio fez com que os valores em reais que estão sendo recebidos hoje, eles sejam maiores, e automaticamente tem gerado resultados positivos para essas empresas, que reflete para o agricultor no preço dos produtos, né? E reflete também para os seus colaboradores, porque eles estão no meio, né? Então, eu gostaria muito de que o PIB voltasse à casa dos 3,20 o ano que vem, mas nós vamos ter que trabalhar, e a mudança vai ter que ser muito significativa para o ano que vem, tá? Vai ter que ser muito significativa. Eu acho que a parte política precisa contribuir muito mais do que a parte econômica. A parte econômica tem feito sim o seu papel, tá? Mas a parte política precisa contribuir, tá? Congresso Nacional, presidente e assim por diante. Bom, Bruneto, é nisso que eu quero avançar nessa próxima pergunta aqui, é que a previsão é de que se chegue a 1 trilhão aproximadamente, né, de suporte governamental para fazer com que o máximo de empresas possível e emprego se mantenham em função dos reflexos todos da pandemia do coronavírus. E o que o pessoal diz criando essa possibilidade de números, de um crescimento de 3,2% do PIB em 2021, é que as reformas que são urgentes, fundamentais e necessárias têm que acontecer. Mas, Bruneto, analisando o que está acontecendo em Brasília, né, com essas disputas todas entre os três poderes, você se mostra otimista nesse momento de que as reformas podem acontecer? Olha, infelizmente não. As notícias e o que nós estamos vendo aí, elas não são significativas, elas não são otimistas, né? Tem muita coisa para ser feita. O governo tinha um plano para que essas reformas fossem acontecendo. Nós conseguimos passar uma reforma da Previdência, toda mudada, toda alterada, mas nós conseguimos, e ela tem trazido reflexos muito positivos, muito significativos, para ajudar na recuperação do país, ajudar na recuperação do caixa do governo, vamos dizer assim, né? É lógico que o reflexo disso ele não é totalmente imediato, ele demora 10 anos para que se coloque no caixa, se economize, né? Não se coloque, vamos dizer assim, mas se economize R$1 trilhão com a reforma da Previdência. Nós estávamos falando e discutimos várias vezes aqui dentro da SIC, com pessoas que vieram de fora tratar disso para nós, com Raul falar para nós, né, a respeito da reforma tributária, tão significativa também. Nós precisamos de simplificação na reforma tributária, nós precisamos de simplificação dos tributos, na forma de apurar, eles precisam ficar mais claros. Nós temos muita insegurança jurídica hoje na legislação trabalhista, né? Muitas empresas entrando com ações, pedindo revisões, pedindo dinheiro de volta. O próprio governo tem problema com isso. Então essa mudança, essa reforma tributária, ela é muito importante. Precisamos falar muito também de reforma administrativa, né? E eu acho aí que esse pessoal todo trabalhando em casa, esse funcionalismo público trabalhando de casa,
está mostrando que a tecnologia pode revolucionar a atividade administrativa dos governos. Tá? As pessoas podem continuar trabalhando, mas não precisam estar lá dentro do governo, tendo uma série de custos bancados pelo governo, né? Eu só quero ver o que vai acontecer daqui para frente com o custo das passagens aéreas, né? Vocês vão ver quanto vai reduzir. Então isso também vai ser positivo. O cafezinho, aquelas pessoas todas que estão por trás ajudando, aquele monte de assessor, né, contribuindo de alguma maneira, de outras maneiras nem tanto assim, só está lá recebendo, e assim vai. Eu acho que essa reforma administrativa ela precisa vir, tá? Uma outra questão, reforma na Câmara, no Senado, elas são enormes, elas são gigantescas, né? Nós precisamos reduzir isso. Esses parlamentares, eles precisam ficar um pouco mais em casa, eles não precisam ir tanto para Brasília, eles podem trabalhar de casa, e eles estando em casa, eles estão nas suas bases, eles não precisam ter muitos assessores para ficar sabendo, buscando informações de suas bases para levar para ele que está lá em Brasília toda semana, né, com custo elevado para o país. Isso tudo pode ser diminuído. Repensar a estrutura judicial desse país, né? Os poderes precisam atuar dentro daquilo que são de sua competência, eles não podem interferir do jeito que eles estão interferindo, prejudicando em alguns momentos o governo, prejudicando a Câmara dos Deputados, o Senado, né? Interferindo em questões que são constitucionais, que são questões específicas do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Cada um tem que ficar na sua casinha, atuando de forma que possa. Eles nunca atuaram de forma preventiva, agora eles estão barrando contratação de delegado da Polícia Federal. O que é isso? Né? Um exagero está havendo por parte do Poder Judiciário, do STF e assim por diante. Reforma política, muitos partidos, unificação das eleições, a formatação, uma melhor formatação dessas eleições, para que dificulte conchavos, pessoas que se elegem simplesmente para levar os seus, para participar de votações, muitas vezes vendendo a sua opinião, vendendo o seu voto. Esse tipo de coisa precisa ser exterminada aqui no país. Nós precisamos atuar de forma diferente. Então, basicamente, se fizer metade dessas reformas aí, nós já vamos dar um passo gigantesco para a mudança nesse país. Muito bem. Olha, Cláudio, sendo otimista, se fizer metade dessas reformas e dessas mudanças que você se referiu agora, o Brasil salta para primeiro mundo em 2 anos, né? Muito rapidamente. Então, o tema da nossa live das 10h30 da SIC de hoje é a contabilidade na pandemia. E o nosso convidado é o Cláudio Luiz Bruneto, que é contador e especialista em gerência financeira. Cláudio, um dos termos, né, que bastante utilizados agora pelas empresas, principalmente diante dessa dificuldade tão inesperada que abateu o mundo, é o comitê de crise, né, que se falava, mas que nunca foi tão praticado como agora, né? Você acha que o comitê de crise, a partir disso, ele passa a ser permanente nas empresas? E outra coisa, você falou da questão da saúde financeira. O comitê de crise ele pode ajudar também a melhorar as defesas das empresas diante de situações inesperadas como essa? Veja, quando a gente fala de comitê de crise, no primeiro momento nós visualizamos, mas comitê de crise a nível federal, a nível de governo apenas, estadual, municipal? Eu vejo que não, tá? Esse comitê de crise tem que ter no governo federal, tem que ter no estadual, com certeza, mas ele também precisa estar dentro das nossas empresas, ele também precisa estar dentro aqui das entidades, né? A entidade que foi criada para fazer os acompanhamentos, para ajudar o poder público, que é o COI, né? Se não me engano é isso o nome, eu confundo ele, mas acho que é o COI, né, Jean? Ele precisa ser mantido. Ele ajudou em muito, aqui no nosso município a gente percebeu isso, ele ajudou a conversar com o Ministério Público, a convencer o Ministério Público. O Ministério Público foi convidado a participar do COI também e a entender
as dificuldades que as empresas, que os colaboradores, que o poder público estavam tendo naquele momento. Então, quando se fala em comitê de crise, nós vamos falar de poder público em todos os níveis e nós vamos falar de entidades em todos os níveis, tendo o seu comitê de crise, tentando prevenir algumas dificuldades que nós poderemos ter ali adiante. E dentro das empresas, dentro dos segmentos empresariais, por exemplo, um Sinduscom, trabalhando a questão do comitê de crise para as empresas que estão a ela vinculadas, né, as empresas de construção civil, eles precisam estar permanentemente conversando, não ficar cada um no seu quadradinho. Eu não estou dizendo que o Sinduscom fique no seu quadradinho, absolutamente, eles sempre foram muito atuantes. Mas nós falamos também de SESCAP, a nível de Paraná, tratando dos escritórios de contabilidade, das empresas de perícia. Nós estamos falando de sindicatos patronais e laborais, tratando da questão do agronegócio, tratando da questão da indústria metalmecânica e assim por diante, né? Dos sindicatos do comércio, que estão sendo muito afetados. Então, isso é recomendável, tá? A criação de um comitê de crise para tratar de negócios específicos das atividades é extremamente importante, né? Nós estamos, aquilo que a gente ouviu hoje de manhã do Elias, foi uma espécie de orientação que ele nos deu para a nossa região, né? Através da Cassiopar, para tratarmos isso dentro das entidades, das associações comerciais. São 47 associações que foram orientadas hoje pela manhã a tratar, a levar isso para os seus associados lá na base, lá nos seus municípios, ajudando o município, ajudando os comerciantes, as indústrias, os prestadores de serviço. Então, algo realmente para nós repensarmos e para nós implementarmos o mais rápido possível. Vai ajudar e vai ajudar muito. Muito bem, eu quero mais uma vez convidar a quem nos acompanha para que assista a nossa live de amanhã, quarta-feira, sobre como ser criativo em época de crise. Quem vai estar aqui com a gente é a empresária Sabrina Traude Martins, que vai passar umas dicas muito interessantes. Cláudio, temos uma pergunta aqui do Gerson Grácia, que também é empresário, consultor, filósofo. O Gerson tem um currículo também bastante extenso. Muito obrigado pela audiência, Gerson. E o que ele pede aqui é o seguinte, Cláudio: como você vê o profissional da contabilidade do futuro? Bom, é uma das questões aqui que tinha ficado um pouquinho para o final aqui para a gente tratar, né? Mas para a nossa atividade extremamente relevante, extremamente importante. Gerson, eu vou tentar falar um pouquinho aqui daquilo que aconteceu conosco lá no escritório, tá? E que muitos dos nossos colegas contabilistas, empresários contábeis, a gente tem conversado com eles através dos sindicatos contadores, através do SESCAP, né, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, através do CRC, né, FENACOM e assim por diante. O que nós fizemos no primeiro momento? Isso foi lá no dia 19 de abril, nós tomamos a primeira medida. Olha, nós temos 56 pessoas trabalhando aqui no escritório, uma de frente para a outra, em módulos de trabalho, né? Uma do lado da outra, num módulo de trabalho. Então, nós não podíamos manter aquilo, uma pessoa falando no telefone, uma pessoa espirrando, né? Então, primeira coisa que nós fizemos, separamos em 2 grupos em períodos distintos de trabalho. Um deles começava às 7 horas da manhã e até 1 hora da tarde, e o outro grupo chegava a 1h30, né? Então um terminava a 1 hora, o outro começava a 1h30 para que eles não se encontrassem e tivesse aglomeração, tá? Então, e saíam às 7h30 da noite, tá? Aí começamos a ter problema com relação a transporte coletivo, essas pessoas tinham dificuldade para chegar ao escritório. Tivemos que tomar novas medidas. Então, no mesmo dia 19, no final da tarde, nós resolvemos que iríamos tentar fazer com que as pessoas ficassem em casa, trabalhando de casa. Aí veio problemas, né? Então, que nós tivemos que fazer muitos investimentos aí na questão para acomodar essas pessoas em casa. Então, pega os equipamentos do escritório, leva para casa das pessoas. Algumas pessoas precisaram de mesa, de cadeira, né? Precisaram
nós precisamos levar os equipamentos, nós precisamos conectar esses equipamentos numa internet, nós precisamos investir em segurança dessas informações, desses dados, né? No transporte desses documentos, desses dados das empresas até a casa dos nossos colaboradores. Nós também tivemos que fazer investimento, contratar empresas para fazer esse transporte como se fosse uma espécie de delivery, né? Então, tivemos uma redução de custo dentro do escritório pelo fato das pessoas não estarem lá no escritório. Então, você diminui custo de estrutura, energia elétrica, diminui telefone, diminui o café, diminui lanche, diminui uma série de coisas, tá? Vinculados especificamente à operação. Mas, por outro lado, você precisa dar condições para que essas pessoas pudessem estar trabalhando de casa. Só para a gente ter uma ideia, hoje é dia 5, a partir do dia 20, então, de março, nós passamos a fazer com que o trabalho, inclusive o nosso, dos administradores, fosse feito de casa. E nós ficamos durante 20 dias trabalhando todos de casa, todos, colaboradores e também os administradores do escritório, os contabilistas, responsáveis técnicos. A partir daí, nós, conforme foi flexibilizando pelo poder público a possibilidade de você levar uma quantidade de pessoas, que eram 9, né, para dentro da empresa. Então, nós temos lá a empresa de consultoria, nós temos uma empresa de tecnologia e nós temos uma empresa que é o escritório de contabilidade. Então, nós tínhamos a possibilidade de levar 9 pessoas para cada uma dessas empresas de volta ao trabalho, mas nós preferimos não fazer isso. Nós levamos apenas os líderes de equipe e nós, administradores, também retornamos. O restante do pessoal permanece, então, até hoje trabalhando de casa. Então, já vão fazer, ou fizeram aí praticamente 45 dias que essas pessoas estão em casa. Temos procurado conversar com todos eles para verificar como está sendo o atendimento, como está sendo o trabalho em casa. Nós temos diversos controles também que nós fazemos de dentro do escritório, né? Que a gente sabe o que cada uma das pessoas está fazendo em cada um dos momentos, para qual cliente ele está trabalhando, o que ele está fazendo, e nós temos também como comparar o trabalho que está sendo desempenhado para determinado cliente, por determinada pessoa, com o trabalho que ele fazia anteriormente. E nós temos percebido um aumento de produtividade por parte dos nossos colaboradores. Tá? Antes eles ficavam dentro do escritório e tocava telefone, distrai a atenção. Sai o colega do lado dele, sai da frente e vai lá para o café e ele fica trabalhando. No momento que ele está se levantando, distrai a atenção. Toca o telefone, distrai a atenção. Então as pessoas estão sendo assim mais focadas, elas estão mais focadas no trabalho e automaticamente tem aumentado a produtividade. Nós temos percebido isso. Com relação ao atendimento ao cliente, nós tínhamos muitos trabalhos que eram feitos dentro da empresa. Nosso escritório ele atende 32 municípios aqui da região, empresas em 32 municípios. Sempre no início de mês tinham colaboradores, 10, 12 colaboradores viajando, indo até as empresas. Então perdiam lá 3 horas na viagem até chegar à empresa, para pegar os documentos, para fazer a apuração dos tributos, muitas vezes no sistema da empresa, para depois importar para o do escritório. Então nos permitiu revisar toda essa questão. Automaticamente tivemos que fazer investimentos em pessoas da área de TI para que nos ajudassem a fazer com que essas informações do cliente chegassem até o escritório sem que a gente tivesse que fazer uma viagem, né? Então ganhamos também produtividade nisso, porque estamos ficando dentro do escritório, né? Ou dentro das casas, né? Trabalhando em home office, sem que o cliente tenha o custo do deslocamento, né? E o pouco investimento que ele fez, nós inclusive ajudamos nessa questão de preparar o sistema dele para que ele pudesse estar encaminhando essas informações ou permitindo que nós tivéssemos acesso a esses arquivos digitais, né, lá no banco de dados da própria empresa, né? Os sistemas de comunicação também aí que nos ajudaram e estão ajudando muito, o Skype,
o Zoom, né, para que se possa fazer as reuniões por teleconferência, né, o WhatsApp, o e-mail sempre ajudou, o WhatsApp sempre ajudou, e nós também temos um aplicativo de gestão que é desenvolvido pela Sage, né, foi desenvolvido pela Sage Brasil, que também tem nos ajudado bastante, principalmente na questão de pessoal, né, onde os documentos das pessoas para serem registradas, para serem concedidos férias, ou em caso de rescisões, elas são solicitadas todas por meio web. A gente já fazia isso antes, principalmente para as grandes empresas, e agora nós estamos aplicando também para as pequenas, e os empresários, as empresas que cuidam da parte administrativa lá dos nossos clientes, eles tinham uma dificuldade no primeiro momento e que agora isso foi superado, tá? Então, estamos tendo assim mudanças bem significativas e nós estamos acreditando que nós deveremos manter pelo menos uma boa parte desse trabalho sendo executado em home office, tá? É lógico que vai depender de uma negociação com os nossos colaboradores, né? De algumas mudanças ainda que nós precisamos fazer dentro da empresa, esse transporte, essa comunicação com os nossos clientes, né? Nós precisamos ter mais pessoas dentro do escritório prestando esse auxílio para o nosso cliente e pessoas que antes atendiam fazendo a execução, cuidando mais da execução. Cláudio, o Gerson está complementando a pergunta dele. O que ele está pedindo aqui é o seguinte: que novas competências esse novo profissional precisará desenvolver? Principalmente perdendo o receio, o medo do digital, o medo do computador, o medo de aquela coisa de você precisar estar presente lá com o teu cliente para poder convencer ele, para poder explicar para ele determinado balanço, determinado fluxo de caixa. Então você tem meios hoje, você consegue montar excelentes planilhas, né, com apresentações gráficas que facilitam inclusive o entendimento. E a própria transferência das informações que muitas vezes eram em papel, né, ou meios eletrônicos assim que dificultavam um pouco, eles vão passar a ser totalmente digitais. A conversa com o cliente totalmente digital. Precisa ser feita uma reunião presencial, precisa ir até a empresa, vai precisar, vai continuar precisando, mas não na mesma intensidade em que a gente fazia antes, tá? Isso tudo vai acabar acontecendo. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam e reforçar o convite para a live desta quarta-feira, Como Ser Criativo em Época de Crise, com a empresária Sabrina Traude Martins. Quero agradecer aqui ao Cláudio Bruneto, que falou sobre a contabilidade na pandemia. E, Cláudio, eu sei que você tem um último recadinho para a gente. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Foi um prazer muito grande poder contribuir, né? A gente precisa, nós contadores, nós precisamos sair do nosso quadrado e compartilhar aquilo de bom que tem acontecido dentro dos nossos escritórios, tá? Isso é extremamente importante para que a gente consiga, então, evoluir nas nossas atividades, tá? Então, vamos lá, vamos conversar dentro das nossas entidades para que todos consigam trabalhar de forma diferente, de forma mais proativa, de forma mais digital, vamos dizer assim, né? Criando talvez até novas funções para os nossos colaboradores, criando novas atividades para que eles consigam trabalhar das suas residências. Nós precisamos conversar com os nossos conselhos de classe para que a gente tenha previsão para que isso também ocorra, né? Que não sejamos fiscalizados por estarmos prestando esse tipo de atividade lá dentro das residências dos nossos colaboradores em home office, tá? Então, agradecer também às pessoas que estão aí ouvindo, compartilhando, perguntando e colocar a classe e as entidades da área contábil à disposição dos empresários para que a gente consiga evoluir, né? E nunca podemos esquecer aqui dos nossos equipamentos aí de proteção individual.
Ok, gente? Um grande abraço e voltamos à nossa máscara. Até breve. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Valeu, gente!